Então, galera, vamos estar trabalhando esse tema que é bem interessante: relações ecológicas. O que seriam relações ecológicas? Basicamente, essas interações, como os seres vivos estão interagindo, especialmente entre si. No caso, em uma comunidade biológica. A gente lembra que a comunidade ela tem um conjunto de populações. Então, essas comunidades vão estar presentes no ambiente e nessa mistura aí de populações pode acontecer interações entre seres. Lembrando que essas interações podem ser entre seres da mesma população ou entre populações distintas. Então, vamos continuar. Esse tema é bem interessante, tem muita relação com a ecologia. Beleza? Você pode conferir nossa videoaula sobre ecologia, que vai dar um arcabouço bem legal, viu? Então, o que nós podemos destacar? A classificação dessas relações ecológicas. A gente vai destacar especialmente as intraespecíficas e as interespecíficas. O que seria isso? Essas interações, como a gente já falou, pode acontecer entre seres da mesma espécie, ou seja, da mesma população, né, que inclui seres, indivíduos da mesma espécie. A gente vai chamar de intraespecífica, quer dizer que está dentro da mesma espécie. Ou pode acontecer entre espécies diferentes, ou seja, entre seres de espécies diferentes. Tranquilo? A gente vai destacar aqui, olha, exemplo, a abelha, que é um caso que a gente vai trabalhar mais na frente, né, a sociedade. Tem o predatismo, que são interações. Tranquilo? Continuando, ó, a gente tem a classificação de acordo com o modo como os seres se relacionam. Se ela for positiva, a gente pode chamar harmônica. Quer dizer o quê? Que ninguém será prejudicado nessa relação. Ou seja, não há prejuízo para os que estão associados, para os que fazem parte dessa relação, dessa interação. Agora, se for desarmônica, a gente pode chamar também de negativa, pelo menos uma espécie será prejudicada. Tranquilo? Tem um exemplo simples, né? No nosso dia a dia você já começa a pensar, né, nessas interações, quais seriam, e você já vai conferir cada uma nessa videoaula. Uma classificação bem geral, para relacionar tudo que a gente comentou. A gente vai ter relações intraespecíficas, que são dentro de uma mesma espécie, e interespecífica, quer dizer, entre espécies. Aí em cada grupo a gente vai encontrar as harmônicas e as desarmônicas. Perceba que lá nas interespecíficas são mais, né? Então, na intraespecífica, que seria harmônica? A sociedade e a colônia. E o que seria desarmônico na intraespecífica? A competição. Você pode perceber que a competição vai acontecer nos dois, ó. Tranquilo? E na interespecífica também a gente vai encontrar harmônica e desarmônica. Quem seria harmônica na interespecífica? Mutualismo, o comensalismo, o próprio inquilinismo e o epifitismo. Não se preocupe, a gente vai ver cada um aí, viu, nessa videoaula. E o que seria desarmônico? O amensalismo, a gente pode chamar de antibiose, predatismo, muitos chamam de predação também, parasitismo, a própria competição, que acontece entre seres de mesma espécie ou não, e o esclavagismo, que é bem interessante esse aí, viu? Então a gente vai conferir tudo isso aqui nessa videoaula. Então você já pode compartilhar com os amigos aí, distribuir nos grupos, né, na escola, que você vai aprender bem. Então, vamos lá, galera. Então, o que seria a sociedade? A sociedade, galera, é uma relação bem interessante, viu? E que a gente tem que reconhecer, relembrar, né? Que é formada por indivíduos da mesma espécie. A gente já lembra que é intraespecífica. Só que não é apenas os seres se agrupando, não, viu?
mesmo sendo a mesma espécie, ela precisa de um algo mais. Esse algo mais seria a divisão de tarefas ou divisão de atividades. Ou seja, eles não se juntam, não se agrupam aleatoriamente. Requer essa divisão de atividades. Essa é a característica mais marcante da sociedade. Então a gente pode encontrar indivíduos organizados em castas, a gente pode chamar grupos sociais. A gente encontra isso na espécie humana, né? A espécie humana gosta de se organizar em grupos. O próprio nome já diz, né? Grupos sociais, você já vai lembrar de sociedade. Muitas vezes até se especializando para a realização de tarefas. Na espécie humana a gente vê, por exemplo, o cara que vai cuidar da nossa saúde é o médico, enfermeiro, vai cuidar da segurança, policial, guarda civil. Então a gente pode perceber que tem especializações. Então isso também é característica da sociedade. Eles se especializam para que essas funções sejam exercidas da forma mais correta, né? Ou proveitosa possível. Mas aqui a gente organizou bastante aqui os seres humanos, né? Falando de grupos sociais. Mas a gente não pode esquecer que as abelhas, os insetos, de modo geral, né? Mas a gente já destaca abelhas, cupins e formigas como importantes exemplos de sociedade. A gente pode perceber que nesses grupos a gente encontra a rainha, aí nós teremos operárias, zangões, cada um desenvolvendo a sua tarefa, a sua especialização. Tranquilo? Então essa colônia já é um pouquinho parecida com a sociedade. Só que a colônia, ela não vai ter essa organização, essa divisão de tarefas que nós vimos na sociedade. Então a colônia é basicamente uma associação anatômica, um agrupamento entre indivíduos da mesma espécie. Lembrando, galera, a gente vai repetir isso aqui várias vezes. Da mesma espécie intraespecífica. E pode formar uma unidade. A gente pensa que é um único ser, mas é na verdade uma colônia. Exemplos clássicos: o coral, que por ter esse formato, né, parecido com o cérebro, a gente chama de coral cérebro, não é verdade? E também aqui na caravela, a gente estuda bem ali nos quinidários. Você pode até dar uma conferida depois na nossa videoaula sobre quinidários, para você entender melhor como é que funciona aí a caravela. Então o coral sempre é o exemplo mais citado quando a gente fala de colônia. A gente pode ter colônia de bactérias, tranquilo? Competição. A gente viu no início da aula, né? Que a competição pode ser entre seres da mesma espécie ou entre seres de espécies diferentes. Então, a competição, que a gente vai chamar de intraespecífica, vai acontecer em seres da mesma espécie, ou seja, dentro de uma mesma população. Eles podem disputar recursos do meio, como por exemplo água, até mesmo espaço, muitas vezes até as fêmeas, né, para aquele macho alfa. Então muitas vezes pode acontecer competição dentro dessa mesma espécie. Muitas vezes quando aqueles recursos não são satisfatórios para todos os indivíduos, né, a gente vai presenciar a competição. Ela existe praticamente em todas as espécies. Por exemplo, seres humanos podem chegar ao nível de fazer competição também. Tranquilo? Mutualismo. Quando a gente lembra de mutualismo, a gente já lembra logo de uma ajuda mútua, né? No caso, as espécies estão se interagindo e estão se beneficiando. Ou seja, ninguém está sendo prejudicado. Então, se ninguém está sendo prejudicado, vocês vão lembrar que é harmônica. Só que mutualismo, alguns autores, né, costumam classificar ou dividir
em dois grupos ou dois tipos. Muitas vezes a gente considera apenas mutualismo ou outro apenas a protocooperação, separados, né? Então, alguns autores consideram que quando esse mutualismo é obrigatório, a gente vai chamar ele de simbiose. Alguns autores chamam apenas mutualismo. Mas essa união, essa interação, ela é facultativa. Os seres podem trabalhar em parceria depois se separarem de boa. A gente vai chamar isso de protocooperação. Já vi autores chamarem apenas de cooperação. Mas para ficar mais fácil, né? Vamos chamar de protocooperação. A gente vai ver cada um aqui, exemplos, como funciona, né? Então a simbiose seria uma associação permanente. Muitos autores consideram que os indivíduos não conseguem nem se separar. Se separarem, eles podem até morrer. No caso, entre espécies diferentes. Ah, professor, então ela é interespecífica. É bom sempre estar alerta com esses conceitos, viu? No caso, a gente vai ter uma relação recíproca e reciprocidade. Ou seja, os indivíduos estão se ajudando, especialmente na sobrevivência, né? Um contribuindo para a sobrevivência do outro, e essa separação não é satisfatória. A gente pode dar exemplos aqui, ó, cupins que podem apresentar protozoários no seu intestino, que vai resultar numa facilidade para a digestão, especialmente de celulose. Tranquilo? A gente está dando exemplo aqui, ó, a triconinfa, que é esse protozoário que vive no intestino de cupins. A gente pode contar também bactérias, que vai chegar aqui, ó, do gênero Rhizobium, que fazem simbiose com plantas, raiz, né, de plantas leguminosas. Você viu bem isso aqui nas videoaulas, quem trabalhou sobre bactérias, na verdade. E o exemplo clássico é o líquen, que é a associação entre algas e fungos, né? A gente encontra bem até essa imagem bem interessante, né? São até indicadores de qualidade ambiental. E a micorriza, que também é fungo, mas o fungo se associando com raízes de plantas. Então o líquen e a micorriza tem fungos na simbiose, só que no líquen é o fungo com a alga e na micorriza é o fungo com a raiz da planta. E a protocooperação? Então, algumas espécies, embora consigam viver sozinhas, tranquilamente, né? Mas elas podem fazer parcerias, se associam para facilitar a vida de cada um, né? Como a gente está vendo aqui, elas se associam em troca de benefícios. Benefícios para cada um, né? Benefícios mútuos. Exemplo aqui, o caranguejo eremita e a anêmona do mar. Exemplos clássicos aqui, né? O pássaro palito e o crocodilo. A gente tem até aqui nessa imagem, o pássarozinho se alimenta dos restos de alimento que ficam nos dentes do jacaré, do crocodilo, e pode ajudar até na limpeza, né, desses dentes. O crocodilo ganha, o pássaro também ganha. Muitos pássaros também que se alimentam de carrapatos que existem em animais. Então um está se beneficiando e não está prejudicando o outro. Você pode perceber aqui que no peixe palhaço, né? Pode perceber que ele sobrevive bem com essa anêmona e não tem prejuízo. No caso aqui ele vai ter até proteção, porque esses tentáculos geralmente são tóxicos, né? Podem prejudicar outros indivíduos. Comensalismo
Você vai lembrar que vai ter um indivíduo, que a gente vai chamar de comensal, que vai se alimentar dos restos de alimento que estão sendo ingeridos por indivíduo, né? E esses restos de alimento será o alimento para aquele indivíduo comensal, geralmente de outra espécie. O exemplo mais clássico, mais marcante aqui de comensalismo é a relação entre o tubarão e a rêmora. Pode perceber que esse peixinho aqui, ó, a rêmora, ela está ali pertinho do tubarão. A gente pensa que é um filhotinho do tubarão, né? Mas ele está procurando os restos de alimento, né, que se soltam, desprendem da boca do tubarão. É corajosa, mas é uma forma de ter alimento sem tanto trabalho, né? Inquilinismo, você vai lembrar logo de inquilino. No caso, apenas uma espécie, a gente vai chamar essa espécie de inquilina, apenas ela é beneficiada. Professor, mas então, se só um é beneficiado, então não é harmônica. A questão é que ela é beneficiada, mas não tem prejuízo para outra. Ou seja, sem prejuízo para outra espécie. No caso, aqui está servindo de moradia para ela. A gente vai chamar de hospedeiro. Então a espécie inquilina, ela vive no hospedeiro, sem prejudicado. Exemplo aqui, ó, o pagurozinho, né? Que vive ali na concha de um molusco e usa ela como moradia. Esse peixinho aqui, ó, Fierasfer, e o pepino do mar. Professor, como é essa relação desse peixinho com o pepino do mar? Vai acontecer o quê? É uma relação em que o peixe ele se abriga no interior do corpo do pepino, só que ele sai para se alimentar e depois volta para o corpo do equinodermo. Seria o pepino do mar, vou chamar também de holotúria, né? Então, o peixinho está ganhando a moradia, não está prejudicando o equinodermozinho, o pepino do mar, e está lá usando ele como moradia. Está sendo inquilino. Por isso o nome é inquilinismo. Agora, tem autores que também consideram o epifitismo como um tipo de inquilinismo. Eu coloquei separado para ficar mais fácil de entender. O que seria epifitismo? Quando uma espécie, perceba, uma espécie utiliza outra, então espécies diferentes, interespecífica. Essa outra espécie vai ser um suporte para a fixação e desenvolvimento daquela outra. Não estará prejudicando ela. Vai estar lá crescendo em cima de outra espécie, não está prejudicando, está apenas usando ela como local para suporte. A gente vê bem isso aqui nas orquídeas. Às vezes a gente tem orquídea, a gente tem que ter outras plantas, né, para ela se fixar. Bromélias também. E também são plantas bem bonitas, viu? Amensalismo. Não confunda com comensalismo, viu? Amensalismo, a gente pode chamar também antibiose, que seria uma espécie. Então você tem uma espécie que vai inibir ou impedir o crescimento ou desenvolvimento de outra espécie. Então, é uma relação entre espécies diferentes. Se é entre espécies diferentes, interespecífica. Como uma vai dificultar o desenvolvimento da outra, tanto faz se é seu crescimento ou a sua reprodução, então está prejudicando a outra. Então, se está prejudicando, é desarmônica. Exemplo clássico, você vai lembrar aqui da nossa videoaula sobre algas, que é a maré vermelha, né? Então, essa alga ela vai produzir substâncias tóxicas que vai impedir
desenvolvimento de outras espécies, né? A aproximação. E o exemplo clássico lá, você vai lembrar do Alexander Fleming, que é o fungo Penicillium, que estará impedindo o crescimento, né, de bactérias. E até a produção de antibióticos está relacionada com isso aqui, viu? Foi descoberta do Alexander Fleming, desse fungo que tinha essa propriedade de produzir substância que inibia o crescimento de bactéria. E deu até o nome de antibiótico. Por isso que essa relação aqui a gente tem essa nomenclatura também de antibiose. Mas você pode contar também com o nome de amensalismo. Predatismo seria aquela que é mais visível, a gente vê muito, especialmente no nosso dia a dia, né? Pode chamar predatismo ou predação. No caso, nós teremos uma espécie. Professor, então tem espécie diferente, né? Então será interespecífica. Uma espécie que estará se alimentando de outra. No caso, uma espécie será a espécie predadora. Então nós teremos o predador. Naquele do filme não, viu? Aquele ali não está comendo ninguém, né? Está apenas caçando. Aqui o predador ele vai matar e comer, né? Se alimentar de outra espécie. Então, se é de outra espécie, tem uma relação interespecífica. Só que a outra espécie, que é chamada de presa, que vai ser o alimento do predador, ela será prejudicada, né? Então, se ela é prejudicada, então essa relação ela é desarmônica e interespecífica. Exemplo seria bem amplo, né? Qualquer animal que devore outros animais. Dizemos aqui vários exemplos, né? São bem interessantes. O ser humano pode até se encaixar nesse grupo aqui, né? O parasitismo. No caso, se for comparar aqui com predatismo, o indivíduo ele não vai matar o outro, né, naquele momento e usar ele como alimento. Muitas vezes ele vai viver ou sobre ou dentro do indivíduo, como se fosse alimentando dela aos poucos, usando ela como fonte de alimento e também de moradia, né, local para reprodução, mas não vai matá-la, pelo menos imediatamente, como você viu lá no predatismo. Então, uma das espécies, professor, então nós estamos falando de espécies diferentes, né? Interespecífica. Geralmente essa espécie, que é o parasita, é menor do que o hospedeiro. Ele vai viver sobre ou dentro da outra espécie. E essa outra espécie, que será o hospedeiro, vai ser a fonte de alimento desse parasita. O parasita vai estar se alimentando desse hospedeiro, mas o detalhe é que não vai matá-la, pelo menos imediatamente, como você viu lá no predatismo. Lembrando que o predatismo e o canibalismo, eles são parecidos, mas o canibalismo é se for entre seres da mesma espécie. E o parasitismo e o predatismo é entre seres de espécies diferentes. Então é interespecífica. A questão é quem vai matar imediatamente ou quem vai matar aos poucos. Exemplos clássicos: a lombriga no intestino de animais, né? Do ser humano, por exemplo, seria um endoparasita. O próprio piolho ou carrapato, que ficam sobre o indivíduo, né? Que são ectoparasitas. São exemplos clássicos de parasitismo. Professor, competição novamente? Isso mesmo. Só que agora a gente está falando da competição interespecífica, que seria entre seres de espécies diferentes. Então a competição, como a gente já sabe, é uma disputa. No caso, se é interespecífica, será entre indivíduos de espécies diferentes, entre populações distintas.
especialmente quando estiver se tratando de recursos naturais, né? De recursos do ambiente ou recursos do meio. Um exemplo clássico aqui: leões competindo, né, com hienas, especialmente por alimento, né, até mesmo espaço. Os leões têm a vantagem da força, né, mas as hienas também trabalham em parceria e fica uma competição bem interessante, viu? Esclavagismo é uma relação que é pouco comentada, né? Principalmente a gente para em sala de aula falando de esclavagismo, né? É como se fosse uma escravidão, entre aspas, né? Em que nós temos uma espécie, professor, então se tem uma espécie e a outra interespecífica. Só que uma espécie, que a gente chama de exploradora, ela vai, como o próprio nome diz, ela vai explorar outra espécie. E ela irá se beneficiar dos serviços da espécie que é explorada. Professor, agora eu estou entendendo. Exemplos clássicos. Aqui na apicultura, nós humanos estamos fazendo aqui um esclavagismo com as abelhas. Ou seja, a gente está fazendo elas trabalharem para nós, produzindo mel. Claro que as abelhas é bem mais que isso, viu? A polinização, que é basicamente a melhor forma de reprodução das plantas, depende bastante das abelhas. Formigas e pulgões, no caso as formigas, começam a explorar os pulgões para que eles produzam, excretem, né, um açúcar que elas utilizam como fonte de alimento, né, de energia. Então é um tipo de exploração. Aí você vai lembrar de uma escravidão, né? Só que aqui a gente vai chamar esclavagismo. Então, galera, você viu, como a gente comentou, são muitas relações, né? A gente viu aqui um pouquinho de cada. A gente pode buscar mais informações aqui no nosso Instagram, conversando com a gente, né? Que é também o canal Anderson Ciências. E se você gostou dessa videoaula, compartilhe com os amigos aí e deixa o like se essa aula acrescentou bastante para você, viu? Mas valeu, galera!